Estamos de volta com o programa Conversa Franca, que hoje tem como tema economia e início de ano, a gente sempre preocupado aí quanto à questão das contas, né, gente? E para falar sobre o assunto, nosso convidado, professor Aloísio Barros, professor e economista, que sempre está aqui com a gente, né, professor? Nos orientando aí quanto à questão de economia, né, professor? Professor, no primeiro bloco a gente falou a questão da importância da poupança, segundo bloco, a questão da inflação. Nesse terceiro bloco, como o senhor começou no segundo bloco, falando a respeito da questão dos empregos formais, que teve um leve aumento, né, no ano passado, qual que é a previsão aí para 2018 quanto à questão dos empregos formais? Olha, o comportamento da economia em São João do Rei seguiu mais ou menos o comportamento nacional, quer dizer, em termos de emprego, em termos de produção. A economia recuperando, né? E o emprego cresceu, emprego com carteira assinada, e o emprego, de modo geral, mostra essa recuperação nacional. E São João do Rei também registrou isso. E com um ritmo até maior do que a média nacional, quer dizer, estamos recuperando, mas São João do Rei está num ritmo até melhor. Isso com os dados que a gente tem até outubro, e novembro deve confirmar essa recuperação em termos de geração de emprego com carteira assinada aqui, não é verdade? Olha só, eu disse ainda há pouco, disse que foram mais de 1.000 empregos perdidos em 2 anos aqui, 2015 e 2016. E 2017 começou a recuperação, né, e deve chegar no final do ano recuperando talvez 400, 500 empregos com carteira assinada. Já é um bom início. E a previsão vale para aqui e vale para nacionalmente. Eu não tenho previsão para aqui, para São João do Rei, mas a gente tem previsões nacionais. Vários institutos que a gente acompanha, institutos de pesquisa que fazem previsões econômicas, a gente prevê um próximo ano um crescimento da ordem de 2,5% do PIB, da produção nacional. Entende? E isso deve levar a um crescimento também do emprego. É pouco? Mas considerando a gravidade da situação que a economia brasileira estava, né, isso é um resultado alvissareiro, né, animador para começar 2018. Sendo esse ano, 2018, um ano de eleições. É um ano que a gente espera em que se estabeleçam certos novos compromissos do governante com a sociedade, né? É muito difícil previsão para esse ano, porque o cenário político é um cenário ainda conturbado, né? O governo que vai se despedir esse ano, o governo Temer, que se despede esse ano, né? Ele conseguiu muita coisa e também não conseguiu muita coisa que queria. Mas a gente não pode deixar de registrar as conquistas. Embora sejamos críticos, eu pessoalmente seja crítico, mas o Brasil como um todo, né, seja crítico em relação ao governo Temer, a gente tem que anotar resultados que ele conseguiu assumindo um governo após um processo difícil, que é um processo de um impeachment, de um afastamento de uma presidente da República. A economia volta a se estabilizar, o povo reconhece isso, as pesquisas de opinião mostram isso, o povo reconhecendo que a economia estabiliza, conquista não houve o descontrole de preço como se costumava acontecer no passado, esse não houve, e ensaia-se uma recuperação que a gente não sabe se ela vai consolidar-se. A gente está recuperando para um voo mais longo ou vai ser como a gente diz em economia, detesta dizer, mas acontece, a economia brasileira ter voo de galinha. Ela voa um pouquinho e cai, né? Nós esperamos que a economia deslanche. Deslanche, né? Uma trajetória mais firme de crescimento. É muito difícil prever isso nesse ano de 2018. O ano eleitoral eleitoral, não é verdade? Mas a oportunidade está aí. Nós temos aí uma sociedade brasileira que está aprendendo com os governantes, ela vem aprendendo com as eleições, entendeu? O Brasil celebra as eleições com alegria, tem sido assim na história. No momento, o pessoal está com muita raiva, né? Muita raiva dos políticos, mas a nossa eleição costuma ser festa de democracia, de gostar de enfrentar uma possibilidade de mudança, possibilidade de você recuperar
o valor do Brasil como nação, né? Você gostar de ser brasileiro, hoje a gente não gosta de ser brasileiro, porque a gente fica envergonhado com o comportamento que a gente observa, né? Que a Operação Lava Jato tem mostrado, né? Que é um comportamento de se lamentar dos políticos brasileiros, né? Mas, enfim, a gente espera que isso não contamine a economia a ponto de prejudicar uma retomada mais firme do crescimento econômico, da geração de emprego e da renda. É importante ressaltar, não tem essa coisa de rapidez, de euforia rápida. Nós temos que aprender, o brasileiro tem que aprender, com as outras nações. A conquista se faz lentamente, com o tempo, né? Há situações de melhoras súbitas. Por exemplo, quando houve o Plano Real, né, em que a economia estabilizou-se, eliminou-se um quadro de descontrole total da inflação. Isso, o Plano Real, em 1994, né? Nós tivemos uma grande euforia no Brasil, porque realmente conseguimos, com o trabalho de brasileiros, né? E aí nós temos que puxar sardinha para a minha área de trabalho, que é economia, foram economistas brasileiros, não foi invenção de economistas estrangeiros, economistas brasileiros, implantamos o Plano Real e tivemos até hoje uma conquista. O real está aí como moeda e a gente tem que lutar para que a moeda permaneça estabilizada, que não seja descontrolada, né? que se perca o valor da moeda. Né? Uhum. Quando a inflação, como é que se evita que a inflação, que a moeda se perca? É controlar a inflação. Não tem outra coisa. Você quer ter a tua moeda valorizada, você quer ter o teu real valorizado, a inflação tem que ficar bem baixa. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. Agora, em relação ao emprego, é isso que eu ia falar, emprego com carteira, o emprego desse ano, tem um dado que saiu recentemente, cara, que acho que é interessante o telespectador da TV Campos de Minas ficar sabendo. São os dados de emprego com carteira assinada, o chamado RAIS, Relatório Anual das Informações Sociais, RAIS, do Ministério do Trabalho. Essa estatística de 2016, do ano passado, saiu agora esse ano, recentemente, o mês passado. E ela dá uma ideia muito clara de o que na economia de São João do Rei é o mais importante. Qual setor que é o mais importante? É o comércio? É o setor público? O que é mais importante? E a resposta está lá. Como que eu vou estar lá? É pela quantidade. Qual é o setor que paga mais salários na economia são-joanense? É o setor da educação. São 17 milhões por mês que se joga na economia de São João do Rei, o setor da educação. As faculdades, as escolas de São João do Rei jogam na economia local 17 milhões por mês. O segundo lugar é o quê na economia de São João do Rei? É o comércio. E quanto que o comércio joga na economia por mês? 7 milhões. Comércio varejista e comércio atacadista. Uma parte do comércio varejista, né? 6,7 milhões. Mas o total, 7 milhões, você tem aí primeiro e segundo, né? Primeiro, então, educação, 17 milhões por mês. Segundo, comércio com 7 milhões. E terceiro, o setor, a administração pública. Quarto, você tem aí a metalúrgica, um setor importante, a metalúrgica, na região, setor né? metalúrgico. Setor também que cresce, que chama atenção, que desperta, o setor aí setor de alojamento e alimentação, ligado ao turismo, né? Você tem muitos, hotéis, pousadas, etc. Você tem também que chama atenção nos dados aqui a saúde. Aqui há um sistema em São João do Rei, você tem 2 hospitais, Nossa Senhora da Mercê, você tem Santa Casa, você tem várias clínicas aqui, e a cidade é um polo embrionário, mas é um polo na área de saúde importante, de geração de emprego. Emprego bom, emprego com carteira assinada. A gente vê isso aí na cidade, os consultórios, as clínicas que crescem na cidade. E com esse período, com essa, né, possível melhora aí, né, e fim da recessão, que o senhor falou que a previsão é que essa recessão tenha terminado agora, né? Desculpa, gente, é porque o nosso programa é gravado, nós estamos gravando em dezembro, né? Mas ele está sendo veiculado aí para vocês no princípio de janeiro.
A previsão é que dezembro seria o final dessa recessão. Com essa previsão, o senhor espera, o senhor acredita, né? Espera não, mas o senhor acredita que esses empregos formais ampliem ainda mais do que 2017, professor? A gente espera que 2017, o setor que ficou muito atrasado, que está muito para trás, que esse ano melhorou, 2017 melhorou, que é o setor da construção civil, que gera emprego que muita gente precisa, emprego de pedreiros, ajudante de pedreiro, né, carpinteiro, todo o pessoal ligado à construção civil. Esse setor precisa recuperar. Nacionalmente ele está abatido. Né? Nacionalmente, e ele gera muito emprego. Gera muito emprego que gente precisa, muita mão de obra precisa desse emprego, né? Uhum. Emprego de baixos salários que precisam ser gerados na economia que é o sustento de muitas famílias. Mas é uma engrenagem, né, professor? Porque, vamos supor, a construção ela funciona a partir do momento que as pessoas compram. E para elas comprarem esses imóveis, né, essas casas, precisa do emprego, né? Isso, precisa do emprego, precisa do financiamento. O financiamento ficou restrito, por causa da crise, o financiamento restrito. Qual o dinheiro que vai para a construção civil? Poupança, que andou caindo um pouco, então você perdeu poupança, né? Então você tem isso. O próprio dinheiro do FGTS, que vai para a construção civil. Então tem vários financiamentos públicos, né? Os financiamentos da Caixa Econômica, né? Também, que minguaram, né? E os próprios bancos privados também, que são emprestadores, o dinheiro da poupança, a maior parte vai para a construção civil, para financiamento imobiliário. Né? Que em 2017 já foram divulgadas algumas facilidades, né, desses financiamentos. Já começou a abrir um pouco. Melhorando, mas ainda falta muito. Esse depende de financiamento e é um setor que é mais difícil de recuperação, mas ela vai vir. E depende, como você disse, da renda das pessoas encararem um novo endividamento, né? Se livrar da dívida antiga para fazer uma nova. Né? Uhum. Muitos estão muito endividados, não podem assumir um endividamento de uma casa própria, então estão recuados. Né? Essas pessoas podem voltar ao mercado, né? Porque os preços, inclusive o preço do imóvel, está mais fácil de adquirir o imóvel porque os preços foram estabilizados, os preços vinham subindo muito rapidamente dos imóveis e tiveram uma estabilização no ano de 2017, do valor dos imóveis. Então, você pode, com isso, conseguir reativar o setor. Não vendia, né, professor? Não vendia. Tiver que estabilizar. Estabilizar é isso, não consegue vender, tem que baixar o preço. Tem que baixar o preço. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa. Se eu tiver alguma consideração, pode ficar à vontade. Bom, desejo a todos aí que tenham um ótimo ano de 2018, que conseguem, quem não poupou esse ano, que comece a organizar esse ano. O melhor no ano de 2019, né? Já começa em janeiro desse ano, começa acertando suas contas e começa fazendo uma poupança ao longo do ano, que chegará no final de 2018, né? Vai entrar em 2019 numa situação muito mais confortável se você conseguir organizar suas finanças, organizar em casa, como? Fazendo suas anotações, né? Fazendo suas planilhas no computador, para quem gosta de computador, faça no computador e com isso consiga viver melhor, que esse é o objetivo. O dinheiro é para a gente viver melhor, não é pelo dinheiro em si, mas é porque o dinheiro que permite que a gente adquira e tenha uma vida melhor. Né? Ok, muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite. E o nosso programa fica por aqui. A reprise amanhã, quarta-feira, às 11h20 da manhã e na terça-feira, no mesmo horário, às 19h30. A todos vocês, uma boa noite e até o próximo programa.